Saiu o laudo pericial da morte da cabeleireira de Ribeirão, Thaís Guzmão de Oliveira. A família aponta negligência médica e já acionou a justiça. O laudo pericial de Thaís Michele Guzmão de Oliveira informa que ela teve uma intoxicação exógena por associação de medicamentos, entre eles haloperidol, diazepam e sertralina. Não consta nada relacionado a álcool e drogas. Ela morreu no dia 9 de julho na unidade de pronto atendimento do bairro Sumarezinho, em Ribeirão. Procurou atendimento após uma crise de transtorno bipolar que tratava desde os 16 anos. O pai dela questiona o atendimento que recebeu na UPA e agora, com o laudo, reafirma o que disse antes. 6 substâncias de medicamento foi encontrado no sangue da minha menina. E ela, com toda essa substância amarrada, eu quero justiça para que não aconteça mais nenhuma moça bonita como a Thaís era, com 29 anos, perder a vida, deixar uma filhinha de 5 anos. Até semana passada, eu não tinha como responder a pergunta da minha netinha no futuro, que ela ainda não me perguntou isso ainda. Mas ela me perguntava: vovô, do que a mamãe morreu? E eu falar: foi negligência médica na UPA da Cuiabá de Ribeirão Preto. A Thaís chegou aqui na UPA no dia 5 de julho e ficou 4 internada à espera de vaga em hospital psiquiátrico. Antes mesmo de conseguir atendimento especializado, ela morreu no local após uma parada cardíaca. Na UPA não tinha estrutura para fazer o tratamento do problema dela. E aí foram do dia 5 até o dia 9, ela amarrada, tomando medicamento na veia. Em hora eles ponhavam na veinha dela. Porque eles puseram aquela borboletinha aqui de soro, para não furar a veia dela toda hora. Era ela acordar, eles ponhavam o medicamento para ela voltar a dormir. Eu tinha que comprar fraldão. Pôr fraldão nela, ela tinha que fazer as necessidades dela no fraldão. Nem no banheiro eles deixavam ela ir. Então, eu não sou médico, mas eles fizeram muito errado com a minha filha. Este vídeo mostra a Thaís, minutos antes de ser amarrada, escrevendo, segundo o pai, a senha das redes sociais dela, aparentemente controlada. O outro, já internada e à base de medicamentos. O seu Antônio contou que a filha fazia tratamento para transtorno bipolar, mas tinha reduzido os remédios porque queria engravidar e por isso passou mal. A coisa que mais me deixou triste, porque nós ficava 24 horas com ela lá na UPA. E o meu menino que estava lá de acompanhante, na hora que ela começou a passar mal, começou a dar a parada cardíaca nela, o meu menino chamou por 3 vezes socorro e as enfermeiras que estavam do lado vinham e ponhavam a mão no pulsinho dela e falavam para o meu filho que era normal, que era efeito do medicamento. E nós confiamos. E quando eles vieram acudir ela, na terceira chamada que meu menino deu, que eles vieram acudir, não conseguiram trazer ela de volta e ela veio a falecer. A família acionou a justiça enquanto tem um inquérito policial em andamento. Para este advogado, especialista em direito médico, é um caso que precisa de esclarecimento porque, segundo ele, houve demora para o município oferecer vaga em hospital psiquiátrico. Aliás, nem deu tempo. Algumas situações me chamam a atenção. Primeiro, é o prazo que ela permaneceu numa unidade de atendimento básico. Não me parece ser o mais adequado para uma permanência aí com tantos dias. Evidentemente que era uma emergência psiquiátrica, senão ela não estaria lá, mas a pergunta é que precisa ser muito bem esclarecido e apurado, seja em sindicância, processo administrativo ou até mesmo numa ação judicial, essa demora em fazer o encaminhamento dela para uma unidade psiquiátrica que teria mais suporte para prestar o atendimento a ela. É preciso apurar se a conduta médica oferecida atendeu aos protocolos indicados pelo Sistema Único de Saúde, pelas emergências psiquiátricas e se era adequada ao estado de saúde da paciente. Se essas medicações que foram prescritas, realmente elas estavam de acordo com o peso, com a situação física da paciente, se a quantidade e o tempo que foi prescrita a medicação também estava adequada para o estado dela, então isso tudo precisa ser apurado de forma rigorosa. Falando em tese que houve um suposto erro médico, isso ainda depende de apuração, mas certamente vai caber aí uma ação contra o município, porque o município, no primeiro momento, é o responsável pelo atendimento daquela paciente. Aquela paciente estava na dependência de um aparelho municipal
Então, cabe a ele, então, responder numa eventual possibilidade de ter ocorrido um erro médico ou um erro na prestação do serviço público oferecido a essa paciente. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria da Saúde informou que o caso será encaminhado à Comissão de Óbito da Fundação Santa Lídia e aberto o processo administrativo para averiguar o ocorrido. Assim que concluído, o resultado será então divulgado. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube, Dr. Alexandre de Souza Cruz, ele que é psiquiatra. Doutor, nesse caso que nós acabamos de mostrar, não pode ficar sem conclusão, até porque é preciso apurar se a conduta médica oferecida à filha do seu Antônio atendeu aos protocolos indicados aí pelo Sistema Único de Saúde e também pelas emergências psiquiátricas, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde para você. É uma questão complexa, ela tem que ser avaliada e investigada com cuidado, né? Para que se chegue a uma conclusão sobre detalhes aí dos procedimentos com a menina. Não é chegar a nenhuma conclusão do término das investigações. Agora a situação do atendimento de urgência psiquiátrico, ele precisa ser revisto. Em primeiro lugar, preciso ampliar o número de leitos de internação de pacientes tais, para que esse acolhimento dos pacientes possa ser fora de UPAs ou fora de unidades que não têm estruturas, talvez, para prestar atendimento por período de dias a esses pacientes. O querido não Ribeirão Preto, como em outras cidades do estado, é que os pacientes ficam dias dentro das UPAs, aguardando vagas através da CROSS, que é o sistema de ação. Então isso precisa ser revisto. Outra que precisa ser revista é o seguinte, sempre ouvimos a repetição de uma explicação, quase né? As autoridades de algumas até coisas sumiram como secretários, a explicação era assim, que os pacientes iam parar dentro do pronto atendimento porque havia uma deficiência na atenção básica. Quem faz da atenção básica na saúde mental são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. E nesse caso, precisa se interrogar se a quantidade de psiquiatras dentro do CAPs está mantida. As notícias que nós temos, não é só Ribeirão Preto, é que o número de psiquiatras em várias unidades de saúde mental não tem sido reposto, ou seja, o profissional sai e às vezes uma unidade em que antes você tinha 8 psiquiatras, até 3 ou menos, e termina levando a haver mais urgências psiquiátricas e um outro estrangulamento mais adiante, estrangulamento da falta de leitos psiquiátricos. Então o paciente termina indo parar no sistema de urgência e não consegue o sistema de urgência. Nesse sentido, cabe dizer talvez o CAPS 4 não resolva o problema. Bem, nós tivemos um probleminha com o sinal do Dr. Alexandre Souza Cruz, ele que é psiquiatra, mas nós vamos continuar, claro, acompanhando e até aguardando essa investigação por parte do Hospital Santa Lídia para saber a real causa da morte dessa jovem. E a gente volta também com o doutor numa outra oportunidade até para a gente acompanhar também toda essa situação.